Então, turma, começamos hoje o nosso conteúdo, o nosso novo conteúdo, que vai falar sobre perímetro e área. É um conteúdo bem legal, vocês vão ver que não é difícil para compreender e também na nossa vida prática, no dia a dia, nós vamos também perceber como utilizar o cálculo do perímetro ou como ele é utilizado do perímetro e da área. Vamos começar com um conhecimento básico, simples, com as regrinhas, e ao longo do bimestre, ao longo das aulas, nós vamos intensificando esse conceito e aprendendo como utilizar ele no nosso cotidiano, tá bem? Então eu fiz aqui uma regra, um resumo, uma síntese, perímetro e área. O perímetro, ele é o contorno de um polígono, ele é a soma dos seus lados, representado pela letra P. Representado pela letra P. Eu coloquei aqui um polígono. O perímetro, então, ele seria a soma. Quantos centímetros tem esse lado, esse e esse? Perímetro, então, é a soma dos lados que aquele polígono apresentar. Área é a superfície de um plano. Nós conversamos sobre o plano, lembra? Representado por uma figura. Aqui eu tenho, por exemplo, a capa do nosso livro. A capa do nosso livro é um plano. A área é a medida desse plano, representado pela multiplicação. Para calcular a área, eu vou usar uma regra. E aí eu fiz uma regrinha aqui para vocês entenderem. Multiplicação da base, que é o comprimento da figura, vezes a altura. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que a prof já tinha recortado. Quantos centímetros tem de comprimento aqui de base e quantos centímetros tem de altura? Para calcular o perímetro, era somar todos os lados, certo? Para calcular a área, eu vou fazer só preciso de dois valores, o valor do comprimento, que nós chamamos aqui de base da figura, e o valor da altura. Então, eu precisaria saber quantos centímetros tem aqui, quantos centímetros tem aqui, e fazer uma multiplicação. Área é multiplicação, certo? Para a gente avançar no conhecimento, aqui na explicação, fiz uma outra lâmina para vocês aqui, como se fosse, né, uma lâmina. O perímetro, revisando então, é o que mesmo? A soma de todos os lados. Eu coloquei aqui um retângulo, um polígono, nós já sabemos o que é polígono pelas características dele, né? Que tem 10 centímetros de comprimento e tem 6 centímetros de altura. Eu quero calcular o perímetro, é a soma de todos os lados. Considerando que esse lado é igual a esse de cima, ó, são paralelos, tem a mesma medida. Então, esse lado também tem 10 centímetros. Esse meu lado aqui, o meu lado esquerdo, tem 6 centímetros. Quanto que vai ter o lado direito? Também 6 centímetros. Agora, eu tenho 4 valores e eu vou realizar a soma. Então, o perímetro dessa figura que eu tenho aqui é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 10 mais 6 mais 10 mais 6. Eu posso fazer uma regrinha, 10 mais 6 mais 10 mais 6. Ou eu posso fazer 10 mais 10, 20. 6 mais 6, 12. Quanto que dá? 20 mais 12? O perímetro dessa figura é 32 centímetros, certo? Agora vamos para a área. Eu utilizei a mesma medida, tá? Eu tenho 10 centímetros de base e 6 centímetros de altura. Só que a área eu não vou somar, eu vou multiplicar. Área é multiplicação, eu vou usar vezes. E nós já vimos anteriormente que tem uma regrinha para isso. Para calcular a área, eu preciso da base, que aqui é 10, vezes a altura, que é 6. Então, a minha área é igual a 60
centímetros. Acontece que como eu usei duas medidas diferentes para multiplicar, a minha resposta não pode ser só centímetros. Vão ser centímetros quadrados. Perceba que perímetro a resposta é em centímetros, porque eu só somei. Eu considerei o todo aqui. Eu considerei somar todos os lados. Perímetro, ele é o contorno da figura. Isso é perímetro. Eu estou contornando a minha figura, o meu polígono aqui, o meu retângulo, com a canetinha vermelha. Isso é perímetro. É como se fosse o contorno, a linha da figura. Área é essa parte toda aqui, ó. Quanto mede tudo isso? Toda essa parte lilás aqui. 60 centímetros quadrados. Vamos fazer uma atividade, então, para ver se nós compreendemos corretamente o conceito, tá bem? Lembrando que essa recém é nossa primeira aula, certo? É nossa primeira aula. Vamos ter outras aulas ainda para entender um pouquinho mais, entender melhor este conceito matemático. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho duas figuras aqui, figura A e figura B. Figura A é um triângulo com 3 centímetros cada lado. A figura B é um quadrado com 2,5 centímetros cada lado. Para calcular o perímetro, lembra que perímetro é como se fosse o contorno. Eu peguei aqui um barbante, ó. Eu posso colocar o barbante aqui em cima, que vai representar o meu perímetro. Aí isso vocês podem fazer em casa com uma fita, com um barbante e colar sobre a figura, para você relembrar então o que é perímetro, tá? A minha vai ficar assim. Perímetro é o contorno, é quanto essa figura tem no total, só considerando o contorno dela, certo? Calculando então, o perímetro dessa figura vai ser 3 mais 3 mais 3. Quanto você encontrou aí? O perímetro dessa figura é 9. 3, 6, 9. 9 o quê? Qual a medida que foi usada aqui? Centímetros. 3 centímetros, certo? Agora vamos considerar a minha próxima figura. Perímetro é igual à soma de todos os lados. 2,5 mais 2,5. Eu só tenho dois valores aqui. O que vocês me dizem? Eu vou somar só 2,5 mais 2,5? Mas perímetro não é a soma de todos os lados? Essa figura é um quadrado, então ela tem 4 lados. Se este lado aqui mede 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, quanto mede esse de cima? Se eles são paralelos, eles são iguais, também mede 2,5. Esse mede 2,5. E esse? Também mede 2,5. Então, nós vamos somar 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Os 4 valores. O perímetro vai ser 10. 2,5 mais 2,5 igual a 5. 5 mais 5, 10. Centímetros. Certo, pessoal? Centímetros. Porque eu estou usando apenas a soma dos lados. Agora, diferentemente, a base, a minha resposta vai ser em centímetros quadrados, porque eu vou usar duas medidas diferentes para multiplicar. E aí eu preciso aqui acrescentar esse 2 em cima, que significa quadrado. Eu tenho aqui um polígono, que é um retângulo, que tem de base 2 centímetros e de altura 4 centímetros. Usando essa regra que a prof colocou aqui, ó, área, esse A, tá vendo essa flechinha aqui? Esse A é de área. É igual a base vezes altura, que nem nós temos aqui, ó, base vezes altura. Então, eu vou colocar área é igual a base. Qual é a minha base? 2. Vezes a minha altura. Qual é a minha altura? 4. A área é igual a 8
centímetros quadrados. Certo? Próximo retângulo também, base 7, altura 2. Vou dar um tempinho para você fazer aí. Utilizando a regra, você teria área igual base vezes altura. Quanto você vai encontrar, então? Pronto? Já conseguiu montar aí? Base 7, que tá aqui a minha base, e aqui tá a minha altura. Quanto que dá 7 vezes 2? 14 centímetros quadrados. Muito bem. Pessoal, esse conteúdo que nós estamos tendo aqui agora é um conteúdo básico para nós fazermos outras atividades que vamos fazer depois, por isso não podem ficar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Que Deus abençoe vocês.